Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para convidar você a se inscrever no canal, também deixar o seu like, é importante para o crescimento cada vez maior do canal e nós possamos expandir cada vez mais o nosso campo de evangelização, e também acione o sininho para receber as notificações do canal. Hoje meditamos o evangelista São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, no episódio que nós meditamos hoje, acontece logo após a transfiguração de Jesus no monte. Logo que desceu com seus discípulos, uma grande multidão estava reunida e os mestres da lei discutiam com os discípulos que estavam no meio dessa multidão. Quando viram que Jesus foi até eles, foram saudá-lo. Então, vendo Jesus, eles voltam o olhar e toda aquela confusão se volta agora as atenções para Jesus. Eles desviam o olhar do que estava acontecendo no meio da multidão e a atenção se volta para Jesus. Por vezes, queridos irmãos e irmãs, nós vamos ter que também fazer esse movimento. Estamos muitas vezes envolto às atividades da vida, com essa vida desenfreada a qual estamos vivendo, essa enxurrada de informações, enfim, e nós vamos ter que pausar, voltar o nosso olhar, fitar o nosso olhar em Jesus, assim como esta multidão, quando veem Jesus, desviam o olhar e a atenção para ele. Um pai aflito leva o seu filho, que estava possuído por um espírito mudo e surdo, e pede para que Jesus expulse o espírito, porque os seus discípulos tentaram e não conseguiram. Então o homem vai se aproximar de Jesus
para fazer-lhe um pedido. Se queremos também nós ser alcançados pela graça de Deus, devemos dar um passo na fé. Veja que nos diz Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Esse pai deu um passo na fé. Ainda que pequena for a sua fé, ela foi suficiente para que ele buscasse a libertação para o seu filho. O pai dá detalhes do que o espírito mal fazia com seu filho. Porém, Jesus já sabia. Jesus sabia de todos os detalhes, a condição do filho desse homem, mas deixou que o homem falasse. Jesus também faz assim conosco. Se você quer alcançar algo de Deus, dê um passo na fé. Diga para Jesus hoje o que você quer. Para Deus, nada é impossível. E diante da incapacidade dos discípulos de expulsar o espírito mal do menino, Jesus os exortou. Chamou-os de geração incrédula, esta multidão envolta ali, os discípulos. De fato, a incredulidade se torna um obstáculo, um impedimento para que a graça de Deus aconteça na nossa vida. Depois de relatar o estado do filho, o pai diz a Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós. O homem não sabia, mas estava diante daquele que não há impossível. Você e eu, nós também, somos chamados a não colocarmos obstáculos, limites em Deus. Ele é o Deus do impossível. E aí Jesus vai dizer: tudo é possível ao que crê. E aí, um questionamento para nós nesse dia: como anda a nossa fé? Como anda a sua fé? Como é que está a sua vida de fé? Como anda a sua vida de oração? Tem parado para rezar, para estar a sós com Deus, para meditar, para contemplar, para refletir? Tem tomado a palavra? Tem rezado? Tem tido vida de oração? Tem tido exercícios espirituais? Jesus libertou o menino da sua surdez e mudez. Nós também somos chamados a olhar para Jesus e perceber quais são as dificuldades que temos nós de escutarmos a voz de Jesus. Qual é a sua dificuldade de falar de Jesus? Antes, primeiro é preciso escutar, ouvir a voz do Mestre, para depois sim dar o testemunho com palavras, com atitudes, com ações. Qual é a nossa dificuldade nesse dia? Peçamos ao Senhor que venha curar as nossas limitações no cumprimento do nosso dever, nosso discipulado, que somos chamados a exercer no meio desse mundo, que por vezes está distante de Deus, afastado do caminho do Senhor, e pedir, assim como este Pai, que aumente a nossa fé. Senhor, aumente a nossa fé. Faz-nos pessoas cada vez mais orantes. É o que nós te pedimos nesse dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.